E no nosso quadro de entrevistas, nessa sexta-feira, a gente vai falar sobre o mercado do trigo, porque o mercado foi testando ali altas importantes em movimentos intensos. Na segunda-feira, só na segunda-feira subiu mais de 4%. Para nos ajudar a entender e trazer respostas para essas perguntas, Elcio Bento, analista das safras e mercado. Meu amigo, seja bem-vindo mais uma vez, é sempre um prazer estar contigo, em especial aqui no Bom Dia Agronegócio. Que semana, hein, Elcio Bento? Bom dia, Carla. Bom dia a todos. O prazer é todo meu. Até que enfim, uma semana com uma valorização, né, com o mercado dando uma carinha mais de que tem uma força para recuperação. O que a gente tinha, Carla, a gente tem, desde que a gente teve o início da invasão russa à Ucrânia, lá em 2022, no primeiro semestre, a gente teve uma valorização muito forte das cotações e a partir de junho o mercado precificou essas questões relacionadas à guerra. Começou uma questão de aversão ao risco, de elevação de juros no mundo como um todo, e a parte financeira começou a pesar bastante. Desde então, a gente vê o mercado com uma tendência de baixa e pipocando muito em função de notícias relacionadas à guerra, que faziam os preços subir, faziam os preços cair, mas a tendência era de queda. A gente pode dizer que pela primeira vez, nesses dois últimos anos comerciais, a gente vê o mercado com uma tendência de recuperação e especulando ainda, é bem verdade, mas com algo relacionado ao abastecimento, relacionado aos fundamentos. Por que que eu falo isso? Quando a gente fala questões relacionadas à guerra, de repente tem alguma explosão de portos, algum abalo à estrutura, quando tudo isso acontece, traz incerteza ao abastecimento, mas esse trigo, essa grande quantidade de trigo que existe dentro do Mar Negro, dos países, na verdade, que escoam pelo Mar Negro, eles estão lá, não sai esse abastecimento de lá. O que está pesando, o que pesou nessa semana são notícias relacionadas à produção da próxima safra. Se essas notícias que são relacionadas ao clima, as questões de déficit hídrico nos Estados Unidos, na Rússia, a grande exportadora Rússia, na Ucrânia, na própria Austrália, então são questões relacionadas ao clima que podem reduzir a oferta na próxima safra. Aí se tem a questão fundamental que vem dando essa tendência de recuperação que a gente viu durante essa semana. Há muito não se via os números efetivos de oferta e demanda ou terem espaço nessas análises e nessas movimentações diante dessa desorganização e dessa confusão geopolítica, né, Elcio? Exato. O que a gente vê, Carla, desde que a gente tem. O mundo, quando iniciou a guerra, ficou com incerteza em relação a vai ter trigo no Mar Negro, vai ter trigo na Rússia, o maior exportador, vai ter trigo da Ucrânia, que à época era o quarto maior exportador. E o que se percebeu logo na sequência é que as vendas, especialmente da Rússia, mas mesmo da Ucrânia, não caíram tanto. E, claro, com todas as incertezas que vinham da região, com toda a necessidade da Rússia de vender para financiar uma guerra, a necessidade da Ucrânia buscar alternativas que não eram pelo seu escoamento normal e que saíam por dentro da Europa e derrubavam cotações na Europa como um todo, tudo isso fez com que os preços engatassem uma tendência de queda. Não quer dizer que a gente já tem toda a certeza e a clareza de que a gente iniciou uma tendência de recuperação. A grande diferença que a gente tem é que a gente sai de uma questão de fatores que eram muito mais especulativos sobre o escoamento, sobre a saída de trigo, sobre as incertezas que poderiam vir por questões principalmente logísticas até, pelo que a gente tem agora, que é a possibilidade de que a próxima safra de trigo tenha preocupação, tenha prejuízos do lado da oferta. Uma redução mais expressiva da produção do trigo no mundo, isso é fundamental, né? Isso era questão de fundamento, redução de oferta. Aí a gente poderia ter, sim, uma tendência de preços fundamentalmente mais sustentados. E é isso que a gente viu em cinco sessões seguidas que a gente teve. Chicago, por exemplo, subiu quase 13%. Então, isso não é pouca coisa. A gente vê o mercado pela primeira vez é, mostrando, se a gente pega uma tendência gráfica, uma linha de tendência de baixa que havia iniciado Sim. em julho de 2023, pela primeira vez foi rompida nessa semana. Vamos ter força para o mercado iniciar uma tendência de recuperação? Ainda é cedo para dizer, mas pelo menos graficamente o mercado já interrompeu
já estancou aquela trajetória de baixa que a gente via já há 2 anos praticamente seguidos. Mas aí você já desconstruiu a minha próxima pergunta, né, Elcio Bento? Que eu ia dizer, então entramos numa tendência de alta. Já queria trazer aqui uma boa notícia para a audiência do Bom Dia Agronegócio. Então ainda é cedo para a gente falar numa tendência, mas o que é possível entender, portanto, por favor me corrija se eu estiver equivocada, é que abre-se um espaço um pouquinho mais amplo para que essa recuperação comece a se consolidar. Exato. Então, o ponto é o seguinte: a gente sai de uma situação que era meramente especulativa, por notícias relacionadas à guerra, mas que não alteravam o abastecimento, para uma situação que ainda é, de certa forma, especulativa, porque se está especulando em relação ao clima. Dizer que eu estou com um déficit hídrico em grandes fornecedores não significa necessariamente que esses países já estão, a gente já não está consolidando ou já colocando como dado uma quebra de safra nesses países. O que acontece é que o mercado está no mercado de clima, que a gente fala, uma tendência de mercado de clima. O que a gente vê ao longo dos anos é que dificilmente uma safra global de trigo sai sem nenhum ferimento, digamos assim, em produção de alguns países. A gente viu em 2022 quebra de safra da Rússia, quebra de safra dos Estados Unidos, Canadá. A gente viu ano passado quebra da Austrália, a gente viu nos 2 últimos anos quebra da Argentina. Então, essas notícias sempre vêm, né, e trazem incertezas. Aí, na consolidação, no frigir dos ovos, é que a gente vai ver se o mundo vai estar com uma situação mais apertada. Eu digo que, sim, a gente já estancou aquela tendência de queda, mas o mercado está aguardando. Agora, a grande diferença é que agora a especulação que existe é de algo que está se encaminhando para uma possível quebra de safra, o que a gente não via no abastecimento dos últimos anos. Então, neste ano, a gente tem incertezas de produção em grandes produtores e essas incertezas já estagnaram, já estancaram a tendência de queda. Para se ter a confirmação de que, a partir de agora, os preços do trigo voltarão a subir, a gente precisa ter a consolidação dessa queda. Uma questão que a gente tem que ficar sempre atento é que, em que pese a gente ter uma queda muito acentuada das cotações do trigo, se a gente comparar a uma série histórica mais longa, os preços do trigo não são preços tão baixos, mas estão baixos em relação àqueles exageros de alta que a gente teve no pós-guerra. Mas existe sim, fundamentalmente, o mercado começando a se desenhar. A grande diferença é que até agora a gente não tinha algo novo, a gente precisava de algo novo, de uma notícia, de uma novidade do lado fundamental que desse alguma sustentação para o mercado estancar a queda e iniciar uma tendência de recuperação. Esse algo novo apareceu no mercado, mas ainda não é uma consolidação dessa notícia, é uma possibilidade mais clara de que a gente possa ter, ou que a gente venha a ter uma quebra de safra na próxima produção global 24 a 25. Elcio, quais são as origens produtoras que mais te preocupam agora? Nós sabemos que o trigo de inverno está sofrendo nos Estados Unidos com a falta de chuvas. Nós temos alguns locais na Europa geando um pouco mais, castigando um pouco. Tem inundação na China, tem uma possibilidade de redução de área na Ucrânia. Tem algum local que te preocupa mais? Isso dos que eu tô aqui puxando na minha mente, mas naturalmente na sua mente tem mais uma visão mais ampla. Tem alguns locais que te preocupam mais e que vão trazer essa intensificação de volatilidade aí para as cotações nesses próximos meses, de desenvolvimento dessas safras e consolidação dessa produção? A produção em qualquer região de produção, quer dizer, uma quebra de produção nesses grandes fornecedores que a gente está falando, a gente coloca o grau de importância. A China é o maior produtor e consumidor de trigo e, além disso, o maior importador de trigo nos últimos anos. Então, ano passado, a gente teve uma quebra forte de produção, na verdade, de qualidade de trigo chinês, que colocou a China, né, intensificou as compras da China. É um gigante, não tem como a gente dizer que uma produção na China não vai ter influência. Se a gente vem para os Estados Unidos, é onde estão as bolsas norte-americanas e é uma referência global, né, para todas as cotações. Se a gente pega a questão norte-americana, perdeu muito espaço no trigo. Na década de 70, por exemplo, o trigo norte-americano na exportação correspondia a 50% de toda a oferta global, de todas as exportações. Hoje, os Estados Unidos perdeu muito espaço no cenário global. Quem ganhou espaço é a Rússia. Então, Estados Unidos é muito importante. A Rússia, eu acho que é talvez o ponto mais preocupante. Você fala em questões de déficit hídrico, a Rússia é o grande exportador. A gente tem
as consultorias locais falando de uma quebra, de uma redução da safra russa, mas que ainda seria uma produção superior, uma redução em relação aos números iniciais que se projetavam, em torno de 94 milhões de toneladas, mas ainda seria uma safra cheia na Rússia. Então, talvez, eu acho que se a gente, todos são importantes porque a gente está falando aí de regiões de grandes exportadoras, Estados Unidos, Rússia, Ucrânia, própria Austrália, que também está com seca, são todos exportadores. Mas se fosse de colocar para a nossa audiência um país, talvez a Rússia, devido ao seu tamanho, né, no mercado internacional, talvez seja a questão mais preocupante, que poderia ter, sim, impacto mais significativo sobre o mercado e sobre preços no quadro global. Elcio, é, o mercado internacional, portanto, ele tá, por favor, também me diga se é isso. A gente tá, você usou essa expressão, né? Ele está se desenhando para um novo momento. Imagino que ele esteja numa fase de transição, né? Novas safras estão começando. Ele deve, portanto, tomar essa volatilidade como uma algo muito frequente, muito presente sempre no mercado, e isso motiva também ali o posicionamento e o reposicionamento dos fundos, os ajustes disso tudo diante de notícias que ele já conhece, de outras que ele pode conhecer, e ele vai buscando passar por essa transição. Aí vou engatar a segunda pergunta, que é o seguinte: como é que isso está chegando para a formação de preços aqui no Brasil? Bom, primeira parte em relação à volatilidade, se ficar mais volátil do que a gente já está, a gente não vai conseguir ou enxergar ou vislumbrar dentro de um gráfico as oscilações, porque desde a guerra a volatilidade é muito grande. A gente tem oscilações de 3, 4%, como a gente teve essa semana, como sendo algo meio que corriqueiro. A gente, dentro da consultoria, sempre que tinha ou que tem uma elevação que supere 1%, a gente lança ou lançava muito costumeiramente um alerta, ó, está subindo por esses motivos e tal. Ficou tão frequente isso que hoje não assusta o mercado uma elevação, uma queda de 1%. Então, a volatilidade, ela existe. A questão de fundos, o que que a gente tem? A gente tem ainda desde junho de 2022, quando teve uma aversão ao risco, quando as economias globais como um todo começaram a elevar os seus juros, muita gente, muito especulador que tinha conseguido ganhos expressivos com commodities agrícolas, entre elas o trigo, estavam retirando, têm retirado esses investimentos, desses ativos de risco, buscado segurança num título norte-americano, hoje com juros acima de 5%, por exemplo. Então, isso tira muito da liquidez do mercado, dos investimentos em ativos de risco. Se a gente tiver uma consolidação de um cenário global fundamental mais claro de que os preços podem subir, esses agentes, e se, como se espera, mais adiante os juros norte-americanos começam a cair, a gente pode ter os fundos novamente voltando a se posicionar no trigo, se a gente tiver o fundamento que ele precisa para vislumbrar uma tendência de recuperação, aí entraria com comprado esperando elevações. Essa é a primeira parte. Para a nossa formação de preço, Carla, toda essa questão que eu falei, ela é a base, porque a gente sabe que os preços se formam de fora para dentro e tem, este ano especificamente, uma dependência muito grande da Argentina. E quando a gente fala da Argentina, a Argentina também é tomadora de preço no mercado internacional. Por isso, essa base é importante. Mas olhando para a Argentina, aí sim a gente vê uma tendência de recuperação muito mais sólida e muito mais clara. O trigo argentino, perdão, no início do ano estava em torno de US$ 200, muito parecido com o preço da Rússia. Hoje, esse preço do trigo argentino está em 240, 250, enquanto a Rússia está em torno de 208, depois dessa elevação que teve, já também estava mais baixo, mas corrigiu para em torno de 208, 209, e o trigo argentino está a 240. Então, o trigo argentino subiu muito. E qual que é a conta? A gente, neste ano, precisa comprar muito mais trigo. Os moinhos brasileiros, com dados oficiais do governo de agosto até março, que é o ano comercial, compraram em torno de 3,5 milhões de toneladas e precisam comprar 6 milhões de toneladas na atual temporada. Se a gente fizer a conta de ano comercial, passou 8 meses da temporada e compraram 3,5 e tem 4 meses da temporada para comprar mais 3 milhões de toneladas. Ou seja, tem uma grande necessidade de importação ainda, e o nosso principal fornecedor já vendeu mais da metade da sua safra e grande parte para outros países, para outros destinos que não o Brasil.
pensando como argentinos, os argentinos, quando vão competir no mercado geral, digamos assim, de fora da América do Sul aqui, eles têm que competir com preços iguais aos preços que estão da Rússia, da França, dos Estados Unidos, porque a logística para outros destinos é muito parecida e a Sim. Argentina vai conseguir alguma logística competitiva com os países do Mar Negro, por exemplo, lá no Sudeste Asiático. Quando se volta para o abastecimento da América do Sul, em especial do Brasil, que é o grande comprador, a Argentina pode vender muito mais caro e seguir competitiva aqui no nosso mercado, especialmente no sul-sudeste de São Paulo para baixo, onde o trigo russo não entra por questões fitossanitárias. E onde a gente vai aumentar a necessidade de compras brasileiras esse ano, especialmente no Rio Grande do Sul. Então, por tudo isso, a Argentina está com preços mais altos, e esses preços mais altos na Argentina, pela paridade de importação, é que vem dando combustível para os preços no Brasil subirem. A gente saiu de um preço de em torno de 1.200 há pouco mais de um mês, para 1.300, R$ 1.350 a tonelada aqui nas regiões de produção do Brasil. Elcio, eu vou fazer o seguinte, então eu vou partir para algumas perguntas que tem aqui para ti, como por exemplo da Silvia Regina, que ela diz assim, ó: Bom dia a todos. Por que o mercado interno não melhora? O trigo não paga o custo, por enquanto é inviável plantar. E mês que vem começa plantio. A Silvia fala sempre conosco do Rio Grande do Sul. Elcio, já já começa a nova safra de trigo do Brasil e você já veio trazendo essas informações aqui no Bom Dia Agronegócio, em matérias escritas que trouxemos a sua análise sempre presente. Você dizia, realmente vai ser um ano desafiador para o triticultor fazer uma nova safra depois do que viveu e depois desse cenário todo no mercado internacional que ainda era de alguma pressão ali sobre as cotações e essas contas de fato estavam tendo uma certa dificuldade para fechar, né? Exato. E a Silvia tem razão, né? Os preços no Rio Grande do Sul, no Brasil como um todo, eles caíram demais. Se a gente comparar em relação ao mesmo período do ano passado, teve uma queda de mais de 20%. E o que não cabe muito na cabeça do produtor é porque que se a gente tem toda uma situação de quebra de safra, uma situação tão complicada com a produção, mesmo assim a gente tem uma tendência de queda de preços. A boa notícia, se a gente colocar sempre olhando pelo copo meio cheio, Silvia, é que a gente teve nas últimas semanas e uma boa recuperação das cotações. A grande pergunta é se o produtor, na questão da Silvia, enfim, do produtor, ainda tem trigo para vender porque teve muito pouco trigo de boa qualidade. Então, se a gente olha nessa percepção de safra atual, da safra velha, né, não da safra nova, né, mas da safra velha, os poucos lotes remanescentes de trigo que tem, especialmente trigo de boa qualidade, eles têm uma tendência de recuperação. Isso é um viés muito claro de recuperação, porque tem pouco trigo e os fundamentos, as bases para a formação de preços, especialmente com a alta na Argentina, no ano que os moinhos da região precisam comprar mais trigo, dão suporte para a recuperação. Então, a gente estava num cenário que era muito pior do que atual. Acho que a boa notícia é que o mercado começa a dar alguma cara de melhora, especialmente pela essa questão lá de fora, porque não dá para a gente olhar uma situação pensando de safra. Se a gente olha para a safra velha gaúcha, está muito desenhada uma tendência de recuperação. Agora, se a gente pensa na safra nova, nessa safra que a gente vai colher aqui no Rio Grande do Sul a partir de outubro, novembro, para essa situação ainda fica muito mais dependente essa questão de mercado internacional. Por isso que a gente precisa, para ter notícias positivas para negociar a próxima safra aqui do Rio Grande do Sul, a gente precisa que os preços lá fora recuperem, porque, em última instância, se você tem uma safra muito boa no Rio Grande do Sul, a gente tem que negociar no mercado internacional. Hoje, a paridade para negociar no mercado internacional dá um preço colocado no porto em torno de 1.150, são as últimas indicações que a gente tem de interesse de comprador internacional. A gente tem, então, só para a gente colocar essa conta, é, safra velha 1.300, 1.350 e safra nova já colocando já os custos de frete, daria no interior ainda abaixo de R$ 1.000 por tonelada. Então, acho que essa é a grande queixa, né, que a gente tem em relação à precificação de custos de produção, que mesmo sendo menores, principalmente nos insumos NPK, ainda é um custo que vai ficar muito próximo do preço de venda se conseguir negociar nesses preços que o mercado de safra nova vem mostrando. Acho que é talvez a notícia menos
mal para esse ano é que a gente tem uma questão climática que tende a ser melhor. Vamos depender do clima, e a gente sabe que o clima é sempre complicado, mas em tese, um ano de Laninha, como se encaminha, um ano climático melhor. A gente viu a questão do seguro agrícola trazendo aí novidades que também pode dar alguma segurança. E a gente tem, além de tudo isso, uma questão que é o preço mínimo. A Conab deve reduzir o preço mínimo, que está 1.400 acima de 1.400. Agora me foge bem o número, acho que é 1.460, se não me engano, aqui me fugindo da memória, mas um preço mínimo que pode ser corrigido, mas mesmo assim deve ser um preço mínimo que ainda deve ser motivo de escoamento de safra. Então, é um ano complicado, mas um ano que a gente pode ver, por exemplo, uma questão climática melhor, que pode trazer produtos de boa qualidade. E, claro, tem muita coisa para vir aí. Se essa consolidação de uma quebra da safra global aparecer, se essa questão cambial de um dólar mantendo uma careta um pouquinho mais acima de 5,10, 5,20, talvez, com todas as incertezas que vêm de fora, de juros norte-americanos, de questão fiscal no Brasil, a gente pode ter ainda um cenário um pouco melhor para o trigo. Eu tenho essa percepção, acho que esse ano a gente vai ter uma melhora em relação ao que a gente teve no ano passado na questão de preços, mas principalmente a questão de trigo de boa qualidade. Não adianta querer ter preço se não tiver produção. E com a situação de climática melhor, a gente pode ter uma produção melhor este ano nessa safra atual. E assim, Elcio, para encerrar, eu acho que a gente consegue acolher também o comentário do seu João Irineu Ebert, porque ele fala justamente o seguinte: Elcio, como pode o trigo nacional a R$ 800 a tonelada, enquanto o importado hoje está 1.700? Será que os moinhos não estão vendo que o produtor vai parar de plantar? Ele ainda faz um comentário adicional, dizendo que são 3 moinhos e eles têm monopólio. Ele diz o seguinte, seu João Irineu: trigo foi a R$ 110, assim, o pão foi a 15 o quilo, agora o trigo está em 60 e o pão continua a 15. Essas disrupções do mercado trazem realmente essa busca por entendimento do produtor, né, Elcio? Exato, o mercado é um mercado competitivo, um mercado que está aberto. O produtor, o Moinho também, como empresa, vai procurar seus melhores negócios e o mercado vai ser desenhado dessa forma. Infelizmente, se a gente tem uma produção muito grande, o Moinho vai pagar exatamente o que o que o produtor consegue pagar no mercado internacional. Neste ano, especificamente, os preços estão recuperando, mas boa parte da produção já foi negociada. E quando o João Irineu fala de um preço de R$ 800, hoje acho que já tem uma situação de preço um pouco mais firme em relação a isso, mas se a gente pensar de safra nova, o preço que vai acabar balizando o preço doméstico é exatamente a partir do momento que se tem uma safra que se produz mais internamente do que o consumo interno, o excedente tende a ser escoado. E para escoar hoje, infelizmente, a competição é com o trigo da Rússia. Por isso que a gente fala que para a gente ter uma situação de preços melhores aqui, a gente precisa ter uma consolidação no mercado internacional. Então, infelizmente, a questão do trigo é muito disso. A gente sabe que ao longo dos anos, dificilmente o trigo cobre o custo total de produção. A viabilização da produção de trigo no sul do país é exatamente no seu consórcio, né, de safra de verão, safra de inverno. Então, o trigo se viabiliza na questão contábil quando ele cobra o seu custo operacional, o custo de produzir, de se fazer a produção. Os custos fixos, eles são divididos com a lavoura de verão. Então, por isso que a situação é mais complicada em termos contábeis. A gente sabe que em termos agronômicos o trigo ajuda na cultura de verão, então por isso que se tem a viabilização da cultura de trigo. Mas nos últimos anos aí, depois de 2 anos muito bons anteriores a esse, é bem verdade, nesse ano passado com essa quebra de safra e para este ano, na verdade, enfim, as margens do produtor tendem a ser bem apertadas, infelizmente, em termos contábeis. É isso que a gente verifica dentro da conta aí do trigo como custo de produção e preço de venda. Elcio, sempre muito bom ter as suas análises completas, a sua visão macro e trazendo esse detalhamento para o produtor brasileiro. Quero muito te agradecer mais uma vez pela companhia. Ótima forma da gente encerrar a semana, fechar a semana entendendo tudo que aconteceu nesse mercado agitado. As portas estão sempre abertas para ti aqui no Bom Dia Agronegócio, meu amigo. Obrigada mais uma vez. Obrigado, Carla. É sempre bom sextar contigo aqui, né? Então, acompanhando aí com a sua audiência. Um grande abraço a todos e até a próxima. Muito obrigada, meu amigo. Um abraço para você também. Bom final de semana. Semana que vem tem mais, hein, Elcio Bento? Obrigada. Vamos lá, um abração, até mais. Até mais.